Olá, paz do Senhor a todos. Bom, eu me chamo Catarina e eu sou de Maceió. E me veio essa ideia, né, de fazer vídeos e postar no YouTube para que pudesse estar fazendo algumas manualidades ou alguns crafts, seja lá como você chama, para o ensino bíblico para as crianças. Então, são crafts bíblicos, né, são manualidades bíblicas que eu vou estar trazendo aqui. Eu espero que dê certo esse vídeo e eu espero que dê certo o canal. Eu espero que vocês possam curtir para que a gente possa estar compartilhando alguns desses materiais. Que às vezes eu vou em algumas igrejas e faço alguns treinamentos com algumas professoras, alguns professores também. E sempre, às vezes, fica muito corrido para poder passar como é que eu faço esse material que eu uso no meu dia a dia com as crianças. E então eu tive a ideia de passar isso pelo YouTube para que ficasse mais fácil de ter esse acompanhamento. Eu espero que fique legal o vídeo e eu espero que vocês possam curtir e que muitas e muitas crianças possam gostar também, porque eu tenho certeza que vocês vão colocar em prática. Bom, hoje, começando o meu primeiro vídeo, eu quero fazer um cavalinho. Um cavalinho, olha só, eu tenho esse cavalinho aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui. Esse meu cavalinho, olha como ele é lindo. Ele é de pelúcia, ele é fofinho. E eu posso apertar ele aqui e ele relincha. Não sei se dá pra ouvir. Mas ele é muito fofinho, esse meu cavalinho. E assim, ele é num cabo de vassoura, né? E eu posso, assim, usar ele e tudo mais. Eu gosto muito de usar ele na aula com as crianças porque elas amam o cavalinho. Elas gostam depois de estar brincando, porque é um brinquedo e ao mesmo tempo mistura com a fantasia também. Principalmente com crianças entre 4 a 8 anos de idade, né? A faixa etária de jardim de infância e a faixa etária de primários. Eles amam, mas o maternal também. Eu não sei se os juniores, né, de 9 a 11 anos, eles curtem tanto assim, dependendo da maneira como você fizer, talvez eles possam curtir também. Mas os menores, principalmente jardim de infância e primário, são os que mais gostam, né, do cavalinho, porque eles começam a misturar também. E quantas histórias bíblicas nós temos, né, que tem um cavalo, ou um burro, ou uma mula? Tenho certeza que você está pensando aí em uma história. Eu aqui estou pensando em várias outras. E a Bíblia tem um montão demais. Mas nem sempre a gente encontra um cavalinho como esse para comprar, para levar. Tem gente que é de cidades que não tem tanta. Eu sou de uma capital, mas sou de uma capital pequena, que é Maceió. Então, tem muita coisa que às vezes não chega aqui, que a gente vê pela internet e tudo mais, em outros lugares, em outras cidades, mas que aqui não tem. Mesmo assim, tem muita gente também que mora em interior, em cidades menores, que não vai ter, não encontra mesmo. E ainda tem uma situação que é a mais comum, que é a pessoa que vê, que encontra, mas que às vezes está caro, porque um cavalinho como esse, ele custa de 20 a 50 reais. É assim, eu imagino que seja mais ou menos esse valor, pelos preços que eu já vi aí nas lojas, né? E às vezes a pessoa não tá com aquele dinheiro ali pra poder investir nisso. Então, eu tenho um outro cavalinho que é feito de papel, né, de cartolina, e as crianças amam esse cavalinho também. Por isso, e o outro também tem outra vantagem, ele é mais fácil de levar também, porque numa pasta grande que você coloca os seus cartazes, você põe também o seu cavalinho e leva ele lá, e na igreja mesmo você pega uma vassoura e coloca ele. Então nós vamos hoje aprender a fazer um cabeça de cavalo de papel para colocar na vassoura e as crianças vão amar. Primeiro vamos ver quais são os materiais que a gente vai precisar. Então, eu fiz aqui, já organizei aqui, deixa eu trazer mais para perto um pouco. Quais são os nossos materiais, né? Nós vamos precisar de uma cartolina guache
de qualquer cor, tá? Essa a cartolina guache, que é essa mais grossa, que tem a aparência de papelão às vezes, e ela só tem mesmo a pintura de um lado. Então, uma das características, se você não sabe diferenciar os tipos de cartolinas, essa é uma das características dela, e principalmente porque ela é mais dura. Então, nós vamos utilizar essa, qualquer cor. A primeira cabecinha de cavalo que eu fiz, na verdade, eu não tinha uma cartolina guache marrom ou alguma coisa assim. E eu usei uma cartolina ondulada, que é tipo essa daqui, só que não dessa cor. No caso, a que eu usei, ela era marronzinha clara, né? Tipo bege, o cor de burro quando foge, a gente chama aqui. É a ondulada. Eu gosto de textura, principalmente para trabalhar com os menores, porque eles gostam de passar a mão e eu acho que é um momento de aprendizagem também, tá? Trabalhar com textura. Mas não existe cavalo listrado, né? Assim, tem a zebra, mas não é dessa maneira, as listras dela. Então eu usava ela e dava tudo certo, mas eu acho que ainda não é o ideal. O ideal mesmo é o que nós vamos fazer, que é com a, o papel camuça, tá? Então eu tô com papel camuça marrom. Eu queria um marrom mais claro, porque eu acho que fica mais bonita na hora de fazer o olhinho e tal. Mas não tinha, eu trouxe esse marrom escuro mesmo, certo? Que a gente vai colar na cartolina guache, eu espero que dê certo. Lã, você pode usar, ao invés da lã também, papel crepom marrom ou preto. Eu não tinha o papel crepom marrom, só tinha vermelho, e apesar de ter cavalos mais ruivos, eu não quis colocar. Aliás, não era nem vermelho, era rosa, então eu não quis pra... Enfim, eu vou usar dessa vez a lã, tá? A minha lã é dessa cor aqui, você escolhe a cor que você quiser, mas pra esse tipo de trabalho, eu acho que o legal é você buscar cores mais reais. Cores mais coloridas, acho que talvez fosse para fazer algum tipo de decoração ou algo assim. Mas para fazer algo mais real, para uma história bíblica, eu acho melhor você usar cores como marrom, ou bege, ou castanho, assim. Ou preto. Nós vamos precisar de cola. Então, eu tô aqui com a cola branca, mas eu acho que ela não vai servir muito e eu vou usar mesmo essa cola de artesanato. Vamos precisar de tesoura, né? Uma tesoura. Vamos precisar do lápis e a borracha para poder fazer o risco. E um piloto preto, certo? Esse piloto que eu escolhi, ele tem a ponta fina, tá? Tem também o piloto pincel atômico mais comum, que é desse assim, mas a ponta dele eu acho muito grossa. E principalmente essa que é assim meio chanfrado, sei lá. Na hora de riscar, às vezes tem umas partes que ficam mais finas e outras mais grossas. Eu, sinceramente, não gosto. Eu prefiro usar com a ponta mais fina, a não ser que seja para preencher. Então eu vou deixar ele perto caso eu precise usar para preencher alguma coisa. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a nossa cartolina guache e nós vamos dobrar. Nós vamos dobrar ela bem certinho, tá? Tenta dobrar o mais certinho possível. Nós vamos dobrar ela de forma que fique o lado colorido pra dentro, porque a gente não vai usar o lado colorido. Nós vamos usar o lado marrom, até porque ele é mais fácil de passar a cola. Tá? Assim, quem não quiser botar o papel camuça depois, quiser fazer como ele é marrom, pode fazer também. Eu não acho que fica muito bonito. Como eu disse, eu gosto de usar textura com crianças menores. E aí, com o meu lápis, eu vou tentar desenhar uma cabeça de cavalo na lateral, tipo, do perfil dele, né? Fazer o seguinte, a parte do pescoço é essa parte que tá aberta e o focinho mais nessa parte fechada da dobra. Por quê? Porque depois eu vou aproveitar essa parte que abre para poder colocar a lã que vai fazer a crina, certo? Então, esse é um momento um pouco crítico para quem
aproveito algum desenho que possa ter, às vezes na internet ou algo do tipo, que você veja a cabeça de um cavalo mais ou menos como ela é, para poder desenhar se inspirando. Caso você nem assim tenha facilidade, então eu sugiro que você peça para alguém que tenha lhe ajudar nessa parte, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui. Eu fiz aqui. Eu vou tentar passar o piloto para que vocês possam ver, porque acho que de lápis não dá pra ver. Isso não vai ter importância porque depois eu vou passar o papel camurça, né? Mas se você não vai botar o papel camurça, então você tem que ter cuidado nesse momento aqui, certo? Essa tá a minha cabeça de cavalo. Agora, o que nós vamos fazer é cortar, mas tenha cuidado para não cortar aqui, para ficar unido, porque isso vai lhe ajudar para manter sempre no mesmo lugar, certo? Então eu vou cortar aqui. Vou tentar deixar não muito quadrado aqui essa ponta dele. Bom, depois que eu tiver feito, se eu achar que esse quadrado tá me atrapalhando, eu corto, mas eu vou deixar assim enquanto eu ainda vou colar a parte do papel camurça, certo? Aí, eu venho aqui com o papel camurça e eu vou colar ele, né? Daí eu vou riscar primeiro. Por que é que eu não colei primeiro o papel camurça por cima? Porque eu gosto de aproveitar os retalhos. Se eu tivesse feito isso, eu ia perder completamente. É algo meu, mas se você acha mais fácil já colar por cima, você cola. É seu critério. Cada um vai fazendo conforme achar mais fácil. Então eu desenho aqui a cabeça de cavalo no papel camurça. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu não sei se dá pra ver, mas essa parte do bico, que é o que tá dando o quadrado, eu pensei agora, eu vou aproveitar e vou fazer só de camurça, e na hora quando eu colar eu tenho cuidado pra ele não ficar muito molinho, e vou completar a boquinha dele, tá? Pra ele ficar mais arredondado. Na verdade, eu acho que a cartolina ondulada que eu tinha feito o meu primeiro, ela era maior, então ela não ficou assim, com esse bico quadrado. Talvez o seu não fique. Aí, como são dois lados, então eu vou juntar o papel camurça, duas folhas, né? Uma na outra. Tenta juntar ela pela própria camurça, porque daí ela não sai muito do lugar. Mas aí você tem que ver se ela tá retinha dos dois lados, porque se ela fica assim, separadinha, você vai cortar um pedaço e vai ficar faltando na de baixo. Então você tenta unir o máximo dos dois lados. E quando eu cortar, já vai sair igual, porque o papel camurça, ele meio que gruda um no outro. Eu vou cortar dando uma margenzinha por fora, que eu prefiro depois tirar o acabamento com a tesoura depois de colado,
do que ficar toda atrapalhada na hora de colar sem estar conseguindo, porque tá faltando, papel. Então eu prefiro sempre fazer assim, deixar uma margenzinha pequena, porque caso ele se mexa um pouquinho, eu não vou perder, o meu papel por isso, tá? Pronto, aqui eu já tenho as minhas duas lados da cabeça de cavalo, né? Do papel camurça. Então, eu agora vou colar, né? Aí, eu vou estar colando. Eu vou colar primeiro o outro lado, depois eu colo esse que tá desenhado. Então, quando eu vou colar, eu vou usar a cola branca mesmo, tá? Porque é papel no papel e ela cola bem. Em geral, né? Espero que ela não me passe vergonha. Daí, eu passo a minha cola branca aqui. Eu gosto de passar nele todo. Eu gosto de passar nele todo pra poder espalhar bem. Mas tem um detalhe, eu sempre faço como criança e passo o dedo depois. Se você tem um pincel próprio para fazer isso, é o ideal. Eu não lembrei de separar um pincel para estar espalhando a cola. Mas o pincel tem um detalhe, você imediatamente depois tem que lavar ele com água, senão você perde o pincel e aí nem cola, nem tinta, nem nada mais. Lembra sempre de quando for espalhar, prestar atenção nas extremidades, tá? Nos cantinhos, porque são os cantinhos que começam a descolar e a estragar o seu material. Então, se você quer um material durável, que você vai usar várias vezes, você precisa prestar atenção a isso, que os cantinhos eles estejam, né, assim, bem colados, tá? Porque esse não é o tipo de material que depois a gente possa passar o papel contato, que é outra maneira de deixar o material durável. Já que nós vamos aproveitar a textura do papel camurça, então não vai dar para usar o papel contato, né? Aí você tem que prestar bastante atenção na hora da colagem, certo? Bom, tá aqui. Então eu vou pegar agora a minha cabeça de cavalo. Ai, deveria ter um paninho com água agora aqui pra limpar os dedos. E com cuidado, tá? Esse é um momento crítico, como o momento do desenho. Com cuidado pra ele não ficar troncho. Nós vamos colar o nosso papel camurça. Tenta não deixar rugoso, então passa a mão, passa uma régua, tá? Tenta ao máximo não deixar muito rugoso, mas sempre fica um pouquinho ou outro. Você tenta ao máximo evitar essas rugas, tá? Então eu colei um lado, já virei, não vou esperar secar e vou colar o outro lado, certo? Ajeita, né, pra ficar bem certinho. E aí vou passar a cola. Ó, não ficou bem certinho, mas essa diferença é do papel camurça, não é da cartolina.
a cartolina ela tá certinha uma na outra, por dentro. Então, isso não é problema. Não é problema pra mim, tá? Ok. Nós temos já mais ou menos a nossa cabeça de cavalo. Você percebe que ela ficou com rugas, mas eu não vou me importar com isso, porque eu acho que ela vai ficar muito bonitinha, apesar das rugas. E o cavalo, ele tem até umas veinhas, né, no rosto dele, e não vou me importar com isso agora. Mas de repente você pode fazer com mais jeito do que eu, pra não ficar com essas ruguinhas, até passando uma régua ou algo assim. Porque essas rugas nada mais são do que espaços de ar, né? É como bolhas, só que não é bolha porque não é plástico. Então ficam essas ruguinhas. Ok, fiz a segunda parte da minha cabeça de cavalo, né? Com o papel camurça, né? Eu tô abrindo ela aqui pra ver se tá tudo ok, tá tudo ok por dentro. Eu vou agora colocar a minha lã, né? A crina. Então a crina, ela vem daqui, dessa, assim, quase que por cima, porque ela cai um pouco assim, né, na testa. Então ela vem daqui e ela vem por todo o pescoço, tá? E nós vamos fazer essa crina com a lã. E é quando eu vou usar, ao invés de usar a cola branca, eu vou usar a cola de isopor, porque eu não estou confiando na cola branca para poder segurar a lã aqui. Então, para usar essa cola, você tem que ter muito cuidado na hora de manusear ela, porque ela faz muita sujeira, tá? Às vezes, né? Ela gruda na mão da gente e tal. Bom, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer como se fossem argolas, assim, ó. Da lã. Então eu vou já puxar até um bocado de lã. A cola. Olha, não tô fechando não. E vou estar colocando a minha lã. E a lã eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma bandinha dela e eu vou fazer essas argolas assim como se fossem grandes. Eu vou e volto, tipo um zigue-zague. Mas eu vou fazer isso várias vezes, tá? Até chegar lá embaixo. E eu quero que fique essa parte aqui, principalmente grandinha, que é pra ela ficar meio que caidinha, tá? Tenta fazer bem juntinho uma da outra, que é pra ficar muita crina. Se você não põe muito juntinho, então ela vai começar a ficar como se fosse pouca crina e vai ficar, sei lá, um cavalo feinho. Acho que feinho, né? Essa parte talvez vai demorar um pouco mais. Eu vou usar esse palito pra me ajudar aqui. Pra não estar grudando os meus dedos. Ok, tá ficando mais fácil pra mim fazer assim, enrolar várias já na mão. Depois aqui com a ajuda do palito eu colo. Também outra coisa que eu fiz e que não deu certo foi eu passar a cola já em uma grande quantidade. Na verdade, o melhor é você ir passando de pouquinho em pouquinho, toda vez quando for colocar. Não deixa fazer um bolo muito grande também de lã na sua mão, porque vai dificultar na hora de colar. Então, ó, eu fiz o bolinho, aí
vou passar aqui um pouquinho de cola por mais ou menos onde eles vão ficar. E quando eu for colar, com cuidado, né? Você tem que observar que eles fiquem espalhadinhos e não muito grudados um na outra, mas que eles possam dar uma espalhadinha legal. Esses que ficam meio que soltinhos por cima, não tem problema, porque quando eu for trazer o outro lado da cabeça, vai dar tudo certo, tá? Eu vou começar a diminuir um pouco essa crina agora, porque eu não quero que fique um cabelão no final do pescoço. Então, eu vou começar a diminuir um pouco o comprimento de cada fio. Mas não muito, só mesmo pra não ficar, os últimos ficarem aquela coisa muito penduradona e tal. E eu vou até espalhar um pouco mais aqui também. Justamente por causa disso. Porque acho que o foco maior é na parte de cima, no topo da cabeça. Essa parte do pescoço já é menos cabeluda mesmo. Pronto, aqui eu vou cortar a minha lã e pronto, eu já fiz essa parte da crina, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar pra vocês como é que ficou do outro lado. Olha só, que crina bonita, ai, vai ficar lindo. E agora eu vou colar esse outro lado daqui, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou passar a cola por todo ele mesmo. Eu só não vou passar nessa parte daqui, tá? Presta atenção, essa parte é a única que eu não vou passar cola, porque é onde vai entrar o cabo da vassoura. Então eu preciso estar muito lembrada disso. E aí eu vou passando agora aqui a cola. E tem um outro detalhe também que você precisa estar lembrado. Vou passar logo todo aqui. Um outro detalhe também. Preste muita atenção nas extremidades para ficar um lado bem perfeitinho com o outro, sem estar troncho. Então esse é um ponto crítico, tá? Eu vou voltar aqui ela, porque acho mais fácil trabalhar com o lado que não tá com a lã. Então, com muito cuidado, deixando sempre o lado, ele bem perfeitinho um com o outro. Aqui tá praticamente pronta a nossa cabeça de cavalo. Eu vou deixar assim, dando as voltinhas. Caso você prefira, você pode cortar e deixar somente as linhas. Eu acho bonitinho assim, que lembra cachos. Então eu vou deixar assim, se um dia eu me abusar, eu corto. Mas por enquanto eu vou deixar ela assim mesmo, com as voltinhas. Lembrando que
fica a seu critério, você pode cortar as pontas, né, pra ficar só mesmo o cabelo caído, tá? Fica bonito também, ó. Eu deixei mais curto e mesmo assim ela ficou com bastante coisa ainda caindo, então vai dar um efeito bonito. Se tivesse deixado longo nessa parte daqui, tão longo quanto essa, ia ficar muito comprido. Então, presta atenção nisso também, tá? Eu já colei. Vou observar se tem algum ponto que preciso melhorar o meu corte do papel, né? E aí vou ajeitar esses detalhezinhos. Por exemplo, desse lado de cá, eu já tô vendo que tem. Então, eu vou tentar ajustar para que eles não fiquem aparecendo, né? Essa partezinha branca do papel. Mas que fique igual, né? Um com o outro. Aqui tá. Ai, tá lindo, eu tô amando. E pode observar que a minha pontinha que eu estava preocupada, eu consegui ajustar com o papel camuça. Se o seu ficar igual o meu, que vai precisar ajeitar com papel camuça, você vai ter que ter muito cuidado, como eu vou ter que ter também, porque ela vai ficar bem maleável, tá vendo? Então, para que não aconteça nenhum acidente, toda vez que você for guardar em alguma pasta, em alguma sacola, lembra sempre de ter cuidado com o focinho do nosso cavalo, porque ele tá frágil em comparação com o resto do corpo que tá mais duro, tá? E aí eu vou fazer agora o nosso terceiro ponto mais crítico, que é o rostinho dele, né? Quando você for usar o piloto no papel camuça, testa antes em um pedacinho. Eu já tinha feito esse teste, então eu não mostrei pra vocês. Você testa antes em um pedacinho se ele não vai borrar. Porque, por exemplo, o hidrocor, ele borra, porque ele é muito molhado. Então você testa antes pra ver se ele não vai borrar e vai estragar todo o seu trabalho, tá? Bom, eu sei que o vídeo demorou, mas aqui está a minha cabeça de cavalo, tá? Eu gostei dela. Eu acho que ficou legal. Você pode botar mais detalhes se você quiser. E o que resta agora, eu pegar uma vassoura. Eu gosto de pegar a vassoura mais rústica. Acho que tem mais a ver com o cavalo. Fica parecendo o rabo dele. E eu vou encaixar, tá? Eu acho que precisa deixar mais tempo secando. Eu vou colocar só pra mostrar pra vocês, mas eu ainda vou deixar a noite inteira ele secando. E você vai encaixar a cabecinha do cavalo. Realmente eu não vou poder fazer, porque senão vai descolar. Mas aí é só encaixar ela na vassoura e se divertir com as suas crianças. Eu acho que elas vão amar. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aí pra eu saber e vamos até o próximo vídeo. Tchau!